gente. Então, nós ficamos da vez passada, porque hoje nós vamos concluir o, o item D do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Nós ficamos naquela passagem em que Freud faz uma citação de Goblet, o sonho é um despertar que começa. E aí, aqui a gente vai prosseguir a partir daí para concluir as observações que ele faz no item D. Eu vou acompanhar a sequência do texto. E aí, já da próxima vez, a gente entra no item E, vai até o F. Então, nós já estamos com bem mais de meio caminho andado. Ainda assim, outubro, novembro, acho que pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, nós vamos precisar para concluir este seminário. Então, gente, aí depois que Freud faz essa citação, ele Você lança. está em qual página, Agostinho? Você é da Imago, não é? É, Qual é a sua página, por favor? deixa eu olhar aqui, porque eu anotei aqui. 525 é onde está, no volume 5º, né? A partir do quando começou a letra D, você está em qual? Em quantas páginas você já foi para frente quando começou essa letra D? Ah, eu estou só com as minhas anotações aqui. Ah, tá, tá, porque a tua página é diferente da minha. Eu vou ter que Mesmo sendo buscar o Imago, é livro, que está lá em diferente. cima, vai lá e está lá em cima. Mas, olha, começa na página 522 aqui. E eu Uhum. estou na 525, então é Ah, perfeito. logo depois. Beleza. Obrigada. Aí é quando Freud lança a seguinte pergunta: mas por que um sonho, isto é, um desejo inconsciente, tem o poder de interferir, ou seja, de interromper o sono, isto é, na realização de um desejo pré-consciente? Essa é a questão com a qual ele vai concluir esse tópico, a interrupção do sono pelo sonho. Muito bem. Para explicar isto, Freud vai dar, primeiramente, uma explicação econômica, ou seja, apelando para o fator energético, não é isso? E, inclusive, a gente sabe que Freud, por exemplo, o projeto ele é muito baseado numa matriz energética, embora ali já se insinue todo um conjunto de coisas que ele iria desenvolver depois, inclusive a partir daqui, da interpretação dos sonhos. Porque o projeto é 5 anos anterior, quando ele preparou e escreveu, porque só foi publicado já depois da morte de Freud, né? Em 1950. Mas ele, ainda assim, essa matriz energética vai acompanhar o pensamento de Freud o tempo todo. Ele nunca vai desistir disso. E, na verdade, porque a matriz energética ela tem a ver com o quantum de afeto. E se não fosse, não é possível eliminar o afeto do campo da psicanálise, nem desejável, não é? Então, isso vai acompanhar Freud durante toda a sua obra. Vai perdendo um pouco de espaço em nome de outras explicações de caráter mais estrutural, de caráter mais simbólico. Mas ele nunca vai abandonar totalmente uma explicação econômica. E a explicação que ele fornece justamente aqui, na página 525, é completamente de cunho econômico. Ele diz assim: deixar o sonho, porque vê aqui, o sujeito está sonhando, então há uma realização de desejo inconsciente, há uma regressão alucinatória e há uma articulação com o desejo pré-consciente de dormir. Tanto que Freud vai dizer que, nesse aspecto, o sonho é também uma formação de compromisso,
porque duas instâncias vão estar diretamente envolvidas, o inconsciente e o pré-consciente, não é? Então, há uma energia, digamos assim, atuando. E a explicação que ele vai dar é o seguinte: deixar o sonho seguir seu curso e despender nele certa quantidade de atenção, mais ou menos desinteressada, é uma economia de energia comparada a manter o inconsciente tão rigidamente controlado à noite quanto de dia. A experiência nos mostra que sonhar é compatível com dormir, mesmo que o sonho interrompa o sono diversas vezes durante a noite. Mais adiante, a realização do desejo de dormir é inteiramente compatível com a manutenção de certo dispêndio de atenção em algum sentido específico. Então, a explicação econômica que ele dá é essa. Quer dizer, há um dispêndio de energia e é mais econômico que deixe o sonho correr do que tentar manter o inconsciente sob censura, tanto de noite quanto de dia. E que, mesmo dormindo, a atenção pode estar mais ou menos ligada a certas coisas do mundo externo. E isso a gente sabe por experiência, e Freud, inclusive, abre o capítulo 7º com aquele famoso sonho do filho ardendo, não é? Em que o pai, que estava lá na vigília, guardando, não é, o velório do filho, de repente ele cai no sono, e mesmo dormindo ele tem um sonho em que o filho chega para ele e diz assim: pai, não vês que estou queimando? Não vês que estou ardendo? Ou seja, mesmo dormindo, ele percebeu, os olhos ainda que fechados, captaram o lampejo de um incêndio que estava começando no aposento ao lado, e aí a explicação que Freud dá é que ele, de alguma maneira, preferiu continuar com o sonho, inclusive porque o sonho trazia para ele o filho de volta. Porque é o filho que se aproxima e pergunta isso: pai, não vês que estou ardendo? Então, o estado de sono é compatível com, como ele diz, a manutenção de um certo dispêndio de atenção em algum sentido específico. Logo em seguida, aí já entre as páginas 525 e 526, ele menciona o caráter ativo, indestrutível e atemporal dos desejos inconscientes, ou seja, ativo, porque o desejo inconsciente está sempre buscando uma forma de expressão, então está sempre em atividade, não é isso? Atemporal, no sentido de não corresponder a uma temporalidade cronológica, e indestrutível. Os desejos inconscientes, ele já disse antes em outra passagem, os desejos inconscientes são indestrutíveis e imortais, e sempre buscam uma forma de expressão, de realização. E ele diz que esses desejos são caminhos que sempre podem ser percorridos toda vez que uma quantidade de excitação se serve deles. Então, o quantum de energia que está em jogo sempre pode percorrer esses caminhos do desejo inconsciente quando alguma quantidade de excitação no sonho está presente. E aí ainda ele acrescenta, é aí que a clínica pode intervir, perlaborando os processos inconscientes,
ou, como diz Freud, de acordo com a sua concepção de cura na época, colocar o inconsciente sob o domínio do pré-consciente, aí já na página 526. Porque no começo era muito isso, colocar o inconsciente sob o domínio do pré-consciente. Se você consegue fazer isso na sua vida de um modo geral, você seria, vamos colocar aqui entre aspas, um sujeito normal. Depois ele vai até retomar essa questão do normal e vai identificar ao racional. Mas vamos já chegar lá. Na elaboração onírica, os processos excitatórios inconscientes caem sob a influência do pré-consciente e sua excitação, em vez de ser descarregada, fica ligada pelo pré-consciente, o que dificulta a interrupção do sono pelo sonho. Essa ligação, ou seja, essa bindung, é, portanto, uma pré-condição do sonho. Eu acho que já uma vez aqui, um tempo atrás, eu falei um pouco sobre esse conceito, que é um conceito importantíssimo em Freud, que é o conceito da Bindung, que pode ser traduzido como ligação, quer dizer, Bindung em alemão é ligação, principalmente, mas isso pode ser traduzido como ligação, como vinculação, não é? Quer dizer, são a corrente livre e corrente vinculada, ou seja, corrente ligada, não é? Então, essa Bindung ela é uma coisa muitíssimo importante. O que é a Bindung? A Bindung, no caso, é a ligação que se faz desses impulsos inconscientes que querem buscar expressão com alguma representação. Então, aqui entra essa distinção essencial entre afeto e representação. Mas, como isso vai estar logo mais adiante, eu vou deixar para me demorar um pouco mais no momento em que chegar. Porque, nesse momento, Freud diz que chegou ao desvendamento da função do sonho. Ora, a função essencial do sonho é realizar desejos inconscientes. O sonho é uma realização de desejo. Mas ele tem outras funções, e a função do sonho é que Freud está tratando aqui, mais especificamente, é justamente essa aqui: recolocar sob o controle do pré-consciente a excitação do inconsciente, que ficou livre. Ao fazê-lo, o sonho descarrega a excitação do inconsciente, serve-lhe de válvula de escape e, ao mesmo tempo, preserva o sono do pré-consciente. Então, quando faz essa bindung, essa ligação desse impulso do desejo inconsciente com as representações pré-conscientes, o sonho serve de válvula de escape para as representações inconscientes recalcadas, daí essa questão da válvula de escape, porque isso que está lá recalcado está preso, né? Quer buscar uma expressão, quer buscar uma forma de descarga, não é, da energia. Então, serve de válvula de escape para a excitação inconsciente e, ao mesmo tempo, preserva o sono do pré-consciente em troca de um pequeno dispêndio de atividade de vigília. Assim como todas as outras formações psíquicas da série da qual é membro, ele constitui uma formação de compromisso. Serve a ambos os sistemas, uma vez que realiza os dois desejos enquanto forem compatíveis entre si.
Então, quando esses desejos são compatíveis entre si, a realização do desejo inconsciente no sonho e a realização do desejo pré-consciente de dormir, enquanto esses desejos forem compatíveis entre si, o sonho não interrompe o sono. Desse modo, os sonhos são antes guardiães do que perturbadores do sono. Então, essa que vai ser a função essencial do sono, ou melhor, do sonho, aqui neste item D do capítulo 7. O sonho, nessa perspectiva que ele acaba de colocar, é um guardião do sono. Quer dizer, enquanto o sistema psíquico, os sistemas psíquicos estão empenhados na realização de desejo onírico, é o desejo de dormir pré-consciente, ou seja, o sono está preservado. E ele ainda diz aí que essa função de prolongar o sono é a única função do sonho. Então, evidentemente, isso aqui a gente não pode acolher sem maiores reservas, com base no que o próprio Freud diz e vem dizendo até aqui. Quer dizer, ele diz que essa é a única função do sonho. Quer dizer, na verdade, o sonho cumpre a função de preservar o sono, mas essa não é propriamente a sua única, nem a sua principal função. A sua principal função é realmente a realização de desejos. Essa que é a função por excelência dos sonhos. E aí ele entra na questão dos sonhos de angústia. Mas os sonhos de angústia não serão exceções a tudo que se tem afirmado até aqui? Porque como é que um sonho de angústia, ou seja, um pesadelo, pode ser realização de desejo? Isso contraria uma primeira intuição. Não é? Quer dizer, se uma coisa nos causa angústia, como é que pode ser realização de desejo? Freud vai esclarecer isso e rebater esse tipo de objeção. Os sonhos de angústia não são exceções à realização de desejos nos sonhos. E a dominância do princípio do prazer, que nesse contexto tem que ser suposta, já que o princípio do prazer é logicamente anterior ao desejo. Ou seja, se os sonhos são realizações de desejo, então os sonhos supõem a vigência do princípio do prazer. Onde o princípio do prazer não vigora, não pode haver sonho. Ora, por quê? Porque se o sonho é uma realização de desejo, nós temos que ver que o desejo é posterior ao princípio do prazer. Só pode haver desejo onde já está instalado o princípio do prazer. Não é isso? Onde não está instalado o princípio do prazer, não pode haver desejo. Aquilo naquelas longas páginas, não longas não, 2 páginas apenas, mas que levaram muito tempo aqui conosco, que era coisa importantíssima que nós lemos, ainda lá no item C, realização de desejos, aquela origem mítica do sonho, ou melhor, do desejo, que o primeiro desejo é alucinatório. Por que que esse desejo vem? Ele vem para repetir uma experiência de satisfação. Ora, se há uma experiência de satisfação que requer uma repetição, isso atesta que o princípio do prazer já está operando. Então, isso é fundamental. A exceção que Freud vai abrir a isso só vai se fazer, de fato, 20 anos depois. No Além do Princípio do Prazer, quando Freud começa perguntando o que está além do princípio do prazer? E que além é esse? O além do princípio do prazer tem uma dupla característica. O além do princípio do prazer é anterior ao princípio do prazer e pode contrariá-lo. Porque até então,
até ali 1920, Freud supõe que o princípio do prazer domina irrestritamente o aparelho psíquico. Mas ele ali, no mais além, ele vai colocar que esse mais além, esse além do princípio do prazer, só pode acontecer com duas características. Uma, ser anterior ao princípio do prazer, e segunda, poder contrariar o princípio do prazer. Ou seja, infringir, causar desprazer, apesar da vigência do princípio do prazer. Muito bem. Ele vai, isso vai, peraí que me apareceu um negócio aqui. Ele vai, isso vai ter uma modificação, porque no desenvolvimento do além do princípio do prazer, a última coisa que ele vai encontrar é a pulsão de morte. A pulsão de morte é uma espécie de ponto de chegada do além do princípio do prazer. E a via que ele vai encontrar para introduzir o conceito de pulsão de morte é o que ele chama de compulsão à repetição, que é aquilo que é algo que é próprio do pulsional. As pulsões são repetitivas e a compulsão à repetição é pulsional. Então, há um caráter pulsional na repetição e um caráter repetitivo na pulsão. Pela via da compulsão à repetição, que repete mesmo aquilo que nunca pôde ter dado prazer, Freud vai chegar à sua concepção de pulsão de morte no texto de 1920. Então, aqui, ainda aqui na interpretação dos sonhos, ele observa que, ao contrário do que parece, a angústia não é incompatível com a realização de desejos, mas antes o sinal do conflito na realização de desejos contraditórios. Então, aparece aqui a angústia como sinal. Quer dizer, ela é um sinal de um conflito. Quer dizer, a angústia não é incompatível com a realização de desejos, mas ela vai aparecer aqui, neste contexto, como o sinal da ocorrência de desejos contraditórios. E ele prossegue. Nem sempre a realização de desejos é percebida pelo sujeito como prazerosa. Então, esse é um ponto fundamental, porque o senso comum imagina que realizar desejos é sempre prazeroso. Nós vimos, por exemplo, que Hobbes, lá no Leviatã, quando ele define a felicidade, ele vai dizer que a felicidade é a contínua realização de desejos. Então, a contínua realização de desejos é algo que vai aparecer como sempre prazeroso. E a sua repetição, a contínua repetição de realização de desejos, produz aquilo que ele chama de felicidade. Mas não é. Quer dizer, a realização de um desejo pode trazer prazer ao sujeito, mas pode também não trazer. E aí ele diz assim: nem sempre a realização de desejos é percebida como sujeito pelo prazer, como prazerosa. E isso é ainda desde quando a psicanálise nos mostrou que o sujeito tende a repudiar e a censurar seus desejos. Então, realizar desejo não é de maneira nenhuma uma tarefa tão fácil assim, inclusive porque o sujeito resiste à realização dos seus próprios desejos. Então, o sujeito tende a repudiar e a censurar seus desejos. A formação de um sintoma neurótico, prossegue ele, ocorre para evitar uma irrupção de angústia. Né? A formação de um sintoma neurótico ocorre para evitar uma irrupção de angústia. Quer dizer, o sintoma neurótico é ele próprio um mecanismo de defesa.
faz uma formação de compromisso, aquilo que está recalcado consegue se realizar, embora precariamente, de modo deformado, por alusão e nunca de forma direta, mas, de todo modo, é uma realização. De modo que o sintoma, ao mesmo tempo, realiza o desejo pré-consciente, o desejo inconsciente, e isso que ele está chamando aqui de desejo pré-consciente, que é aquilo que se opõe ao desejo inconsciente. Porque o desejo inconsciente, na medida que está submetido ao recalque, ele não pode ganhar acesso à consciência, a não ser por uma espécie de desvio, que tanto pode vir nos sonhos, através da regressão onírica, como pode vir nos sintomas, através dos elementos todos que constituem esse sintoma. Eu encontrei uma vez uma passagem atribuída ao Nietzsche, que eu acho que eu até anotei aqui como coisa que talvez valesse a pena se colocar como uma ilustração disso que nós estamos pondo aqui. Verdade guardada em veneno. Em Não o é? quê? Verdade guardada envenena. Ah, Não é? É interessante essa maneira de dizer. Aliás, eu me lembro há quanto tempo eu li isto, meu Deus. Não me lembro mais onde foi. É um texto em que Freud diz mais ou menos o seguinte: durante muito tempo eu resisti ao prazeroso ato de ler Nietzsche, para que isso não interferisse no meu trabalho, no meu raciocínio. Quer dizer, Freud se deu a esta privação de passar um tempo sem ler Nietzsche, para que isso não interrompesse o trabalho dele, que não deixa de ter a ver em várias passagens com textos de Nietzsche, mas que estão trabalhando em outra perspectiva, porque Nietzsche, em momento algum, trata do inconsciente. E menos ainda de um inconsciente como algo organizado num sistema, não é? Num sistema como Freud vai fazer. Muito bem, agora já encaminhando para a conclusão desta passagem, desta parte. Neste parágrafo, não, ele antes deu um exemplo com a fobia, de que o sintoma vem para evitar uma erupção de angústia. E ele exemplifica com a fobia e diz que ela se ergue como uma fortificação de fronteira contra a angústia, porque na angústia o papel dessa Bindung, dessa vinculação, dessa ligação psíquica, a ligação de um afeto a uma representação, na fobia ela fica bem patente. A fobia vem como um ataque de angústia e o sujeito procura ligar a alguma coisa, um cachorro, um cavalo, o mundo exterior, o ato de falar em público, enfim, ele vai ligar, fazer a bindung desse afeto com uma representação substitutiva, porque, pelo menos, se a fobia ela vai se caracterizar como uma invasão do sistema psíquico por uma carga, por uma energia psíquica inconsciente, aquilo invade. A maneira de tentar controlar isso é ligar, fazer a bindung entre essa carga de afeto e uma representação. Então, essa articulação entre afeto e representação é importantíssima, principalmente nesse Freud dos primeiros tempos, mas não vai deixar de ser importante durante todo o desenvolvimento do pensamento dele. Então, aquilo que invade o psiquismo como angústia, a maneira do sujeito se defender disso é fazer uma ligação a uma representação. Então, agora, a angústia que atacava
o aparelho psíquico como um todo, agora ela está vinculada a essa representação. Então, quando aparece essa representação, um cavalo, por exemplo, como lá no caso do pequeno Hans, quando aparece a representação, a angústia se faz presente. Mas fora daí ela está, digamos assim, sob controle, porque ela está vinculada a uma representação. E Freud pede também que nós não esqueçamos de que uma característica essencial do recalque é transformar o prazer em desprazer. Não é? Lá naquele texto de 1915, sobre o recalque, um daqueles textos metapsicológicos, Freud vai justamente colocar que um dos destinos do recalque é a transformação no contrário. Uma das modalidades dessa transformação do contrário, uma modalidade bem primitiva do recalque, é precisamente essa aqui: transformar o prazer em desprazer. Então, aquilo que antes era prazeroso, uma vez instaurado o recalque, recalque secundário no caso, uma vez instaurado o recalque, aquilo que era prazeroso não pode agora voltar, a não ser causando profundo desprazer. Então, o sujeito procura se defender contra isso de várias formas, inclusive pela formação de um sintoma. Porque o sintoma implica também essas ligações de representações a afetos. Freud acrescenta em seguida o lembrete de que as fontes, tanto da angústia neurótica quanto dos sonhos de angústia, são sempre de caráter sexual. E após interpretar resumidamente um sonho seu e outro de um paciente, conclui, agora aqui já a página 531, conclui: a experiência cotidiana confirma que a relação sexual entre adultos se afigura a qualquer criança que a observe como algo estranho e que lhe desperta angústia. Expliquei essa angústia argumentando que o que está em pauta é uma excitação sexual. Quer dizer, é uma excitação sexual que a criança experimenta ao deparar com aquela cena sexual. Expliquei essa angústia, argumentando que o que está em pauta é uma excitação sexual com que a compreensão das crianças é incapaz de lidar, e a qual elas, sem dúvida, também repudiam por seus pais estarem envolvidos. Assim, a excitação libidinosa, se transforma em angústia. Então, a angústia vai aparecer aqui como uma transformação da excitação libidinosa, que não pode ser aprendida pela criança como tal, na sua inteireza, e que vai se revelar como angústia. Quer dizer, na verdade, o que vai ter o caráter traumático da sexualidade na criança? Isso aqui está, inclusive, no contexto daquilo que se costuma dizer que Freud saiu da teoria Oi, congelou. saiu da teoria do do abuso propriamente dito para a fantasia. Porque, a princípio, o trauma era visto como decorrente de uma situação real a que a criança tivesse sido submetida por um adulto, por outra criança, enfim, uma excitação sexual que se apossou da criança, porque essa excitação sexual ela traz por si mesma um caráter traumático.
Então, a excitação sexual, nos primeiros tempos, ela própria é portadora de um caráter traumático. Nessa mesma explicação, Freud também utiliza as crises de terror noturno, acompanhada de alucinações, tão frequentes nas crianças. E ele conclui dizendo, já página 532, 533, que os sonhos de angústia, portanto, longe de constituírem uma exceção à teoria da realização de desejos, dão satisfação a ambas as instâncias psíquicas envolvidas. O que se transforma em angústia, como já vimos, é a libido não vinculada, a libido não ligada, que não passou pela Bindung, não é? Por essa vinculação, por essa ligação psíquica. Consequentemente, a pergunta que Freud lançou antes encontra sua resposta agora. Os sonhos de angústia também são realizações de desejo. Freud vai concluir que os sonhos de angústia são, sim, realizações de desejo. E, ainda por cima, os sonhos de angústia são uma realização dupla de desejo, em que se realiza o desejo recalcado, digamos, proibido, do inconsciente, e, ao mesmo tempo, se realiza uma reprovação a partir do sistema pré-consciente ao conteúdo desses desejos. Então, o sonho de angústia, ele faz uma espécie de formação de compromisso em que se realizam dois desejos simultaneamente. O desejo inconsciente recalcado e o desejo pré-consciente que reage contra a realização desse desejo recalcado. Então, ambos esses desejos são realizados no sonho de angústia. E esse conflito, que é um conflito que vai apresentar toda uma intensidade psíquica, esse conflito pode ter uma intensidade suficiente para interromper o sono. Então, o sujeito acorda como se ele ainda estivesse no pesadelo. Caramba, eu tive um pesadelo. Então, e o sonho de angústia pode efetivamente, não tem que ser sempre, mas pode efetivamente ser uma das causas da interrupção do sono pelo sono. E o importante a reter aqui é que os sonhos de angústia são realizações de desejo e são realizações de desejo dupla, do desejo inconsciente recalcado e daquilo que reage contra a manifestação, a expressão desse desejo. Na verdade, é isso que ele diz no item D, que aqui a gente termina. Eu estou vendo aqui, são 20h16, então nós ainda temos uns 15 minutos para colocar as questões. E a gente encerra aqui a leitura do item D de dado. Então, Tereza Agostinho, ouvir você, a gente fica cheio de questões, mas eu vou colocar. Peraí, deixa eu acender a luz, que eu estou enxergando que eu escrevi. Abre. Olha só. Primeira coisa, eu fiquei pensando, eu acho que nem tem a ver com o que você está pondo, mas é interessante, me veio a ideia, quando você fala de que o Freud nunca abandonou a, o modelo, né, da energia, o modelo econômico, etc., é verdade. Agora, eu fiquei tentando fazer uma passagem com o modelo do Lacan, que vai tomar a linguagem, né? Mas aí me veio também a lembrança de que o Freud deixa um pulo do gato para o Lacan quando ele fala das representações, né? Representações simbólicas, etc., que, de alguma maneira, foi aí que o Lacan pôde dar esse pulo para a questão do significante. Mas, ainda assim,
aonde foi parar essa questão energética, essa questão do quantum de afeto no modelo lacaniano? É uma curiosidade. Bom, eu vou colocar tudo, depois você aproveita. Bom, qual é a diferença entre sonho, pesadelo, né, e alucinação? A questão do desejo no princípio do prazer, foi o que eu associei, ele é diferente de como ele toma a questão do desejo no além do princípio do prazer, que no além do princípio do prazer, ele toma a realização do desejo como algo fora da representação, né? Como algo da ordem do gozo. Portanto, ele até deixa, embora em algumas traduções não esteja explícita a palavra gozo, mas está a palavra usufruir, está a palavra, enfim. E ainda, agora é uma observação, quando você falou que ele sai, Freud abandona a questão da violência física, do estupro, você falou da realidade, né? Do trauma, para a questão da fantasia, é importante que ele faz essa passagem, mas essa realidade na fantasia passa a ser realidade psíquica. Isso, Então, exatamente. na verdade, ele não está abandonando a questão da realidade, ele está dando um outro olhar, né? Um outro enquadre, melhor dizendo, para a questão da realidade, que seria a realidade psíquica, né? Exato. Bom, era isso, Agostinho. Aí fala aí o que É você isso. pode. Inclusive, no último item, no item F, ele vai colocar a realidade, Uhum. não é? Vai aparecer um tópico, a realidade, não é? Porque Freud aqui é uma subversão no conceito de realidade. Ele subverte, na verdade, inteiramente a concepção de realidade. Inclusive a concepção de realidade que vem de toda uma longa tradição filosófica Uhum. e científica. A realidade de que Freud fala é uma outra realidade. Sim. A Permeado pela realidade é a realidade fantasia. psíquica, Isso, cujo conteúdo, digamos assim, é a fantasia isso. e aquilo que vem articulado junto com a fantasia, Uhum. né? Então, é dessa realidade, efetivamente, que se trata. É meio isso. É a realidade psíquica, efetivamente. Agora, que destino tem os afetos em Freud, no modelo lacaniano do significante da linguagem, o inconsciente estruturado como uma linguagem? Pois é, eu aqui, muitos de vocês aqui conhecem bem mais Lacan do que eu. Eu aqui posso supor apenas uma coisa. Porque, veja bem, o recalque, ele não pode implicar numa ausência do afeto. Um mero mal-entendido, uma mera contradição de representações, por si mesma, não produz trauma nenhum. Uhum, Não uhum. é possível um trauma quando essa contradição ela se vê investida de intensa carga afetiva. Lógico, lógico. Então, é justamente essa intensa carga afetiva que vai provocar o trauma, não é? A experiência do trauma. Então, Uhum. o afeto, apesar de o Lacan não dar tanta ênfase como dá a representação, que ele vai trabalhar a partir da ordem simbólica, ela está presente. Teria, então, esse resto que sobra, né, entre um significante e outro, que seria o eixo dos objetos, penso eu. É um Assim, investimento que há nisso, é o afeto. exato, é o investimento que é nisso, que Um tem a ver com a Porque investimento. fantasia, justamente o que é traumático é tem a ver com a encontro com o fantasia. significante. O que é traumático é encontro com o significante e o sujeito sem ter como dar sentido a isso. É a falta de Exatamente. sentido e o encontro com essa presença massiva do significante que faz com que a coisa seja traumática num tempo segundo, né? É no tempo Exato. segundo. Não É a Uhum. barra basta do sujeito, é a barra do sujeito. isso.
Porque, Então, na é o eixo dos verdade, objetos, é o eixo dos objetos. isso, na verdade, o que o Agostinho trouxe de uma maneira bem interessante isso hoje, ele já tinha trazido da outra vez, mas trouxe de novo, que é o fato de que o afeto, né, não pode ser recalcado, ele é mantido. E, portanto, é a única coisa que vai desse momento onde o sujeito não tinha uma significação para dar àquela experiência vivida, isso retorna sem recalque, retorna, né? Num segundo momento, quando o sujeito é defrontado com a mesma situação que provoca o mesmo afeto. Ou melhor, desculpa, uma outra situação que provoca o mesmo afeto. Fazendo Aí o tal você tem do binding, né? Bidum, né? Bidum, Bindung. bidum, Bindung. bidum, Bindung. Bindung, que é essa bidum. ligação que você está falando. Isso. Obrigada, gente. Porque é interessante, a ligação tem a ver com o reservatório do isso, como ele trabalha no Ego e o Id. Isso. São os objetos que, na verdade, o sujeito é defrontado quando ele ainda não fala, né? Tem a ver com justamente essa experiência onde o sujeito é puro objeto diante disso com que ele é defrontado, ele é puro objeto, e num segundo momento a coisa retorna. E esse é o mesmo mecanismo do sonho. O que retorna no sonho é aquilo que carece de representação. E a alucinação? Estava lá no campo do isso, lá no lugar onde os objetos estão ali pululando, digamos assim. Isso. E a alucinação? O sonho é uma O alucinação. sonho é uma alucinação. Pois é. A alucinação na vigília, aí Isso. ela remete ao terreno das psicoses Ah, e, às vezes, daquilo que o Freud chama de alucinações em pessoas normais, que para mim fica sempre como um enigma. Não só que alucinação é essa, como que pessoas Não é o normais. déjà vu? Aí é mais enigma ainda. Não é o déjà vu, É o déjà vu. entendu, é. O déjà vu. né? É. Que às vezes a Eu gente estou tem vendo essa que a experiência. Márcia está ali. Eu escutei uma voz, que Foi um alguma coisa, uma aviso. impressão. Isso foi um aviso. Eu estou vendo que a Márcia está com a mão levantada. A A Márcia. Márcia está. Oi, Oi, Márcia. Agostinho. Muito obrigada aí por sua aula, porque eu vou retornar uma questão já de algum tempo que eu tinha colocado dos temas recorrentes, né? Que venham em sonhos ou pesadelos, enfim. Algumas vezes, num passado muito distante, eu escutei, mas isso ficou para mim, né? Que a gente não fala, não interpreta sonhos de angústia. E eu acho isso uma coisa meio esquisita, porque, enfim, né, a angústia está aí para ser trabalhada. E aí eu fiquei pensando nesses temas recorrentes, porque isso é a angústia do sujeito, né? E fiquei pensando na aula anterior, né, da Natália, a gente estava falando de ritmo, né? E isso é uma coisa que se atravessa no ritmo do sujeito, né? Algo aí se coloca. Você certa vez me acossou com a história da nota muda, né? Eu fiquei pensando a respeito. Então, algo que se acossa aí, né, para ter alguma significação, né? Ou ter alguma, enfim, ter algum desenrolar, né? É, Então, a minha pergunta é um pouco sobre isso, né? O que que a gente pensa a respeito desses temas recorrentes, disso que vem, que se repete de um jeito diferente, mas o tema é o mesmo, né? O tema do sonho é o mesmo, o cenário é o mesmo, mas, né, isso se coloca de formas diferentes. Onde que estaria, né? O que que a gente faz para atravessar esse ritmo, né? Para fazer o sujeito produzir algo, né? Para além disso, nessa nota muda que você que me é provocou, justamente elaborar, não é? Porque não é? essa recorrência são justamente essas moções
que não foram elaboradas o suficiente, que são Uhum. colhidas pela compulsão à repetição e voltam repetitivamente, compulsivamente, de alguma maneira, pedindo uma interpretação, pedindo uma elaboração, pedindo um trabalho. E elas Recordar, repetir, elaborar. Ou seja, acordar, na repetir, elaborar. angústia, né, diante do sonho de angústia, o analista não recua. Ele tenta, né, Mas não é escutar interpretar, é isso. interessante isso. Elaborar não é interpretar, porque não há interpretação possível para isso que está no núcleo da repetição, Uhum. eu acho. Sim, Hum. Porque mas há não tem elaboração. representação Não tem possível. representação possível, né? Mas pode ser elaborado, né? Elaborados, Pode. exatamente. Sempre vai ficar aquele núcleo que vai ter outro destino, né? Como É, diz Lacan, a repetição tem sempre o tiqueio e o automaton. Uhum. porque a elaboração seria justamente cernir esse buraco da falta de representação, Exatamente. ou seja, fazer uma ficção outra, Sim, Aham. exatamente. onde falta palavras. Gente, eu vou ter que Ficção e sair, eu não tenho uma reunião de ficção. trabalho agora. E não Muito fixação. bom. Obrigada, Agostinho. Eu vou ter Eu que que sair. agradeço, gente. Beijo. Obrigado. Aí, na primeira quarta-feira de novembro, é a nossa próxima vez, né? Final do ano, o lançamento do livro, né? Olha, eu bem que gostaria. Então, já vai estar, vai estar. Vou Eu botar não na sei tela. como se faz isso, porque aqui foi feito tudo. Eu fiquei só, digamos assim, recebendo, porque foi essa Academia Mas Maranhense é assim, o de autor não Letras faz nada. Jurídicas que resolveu mandar imprimir, custear a impressão, editora. Então, quando eu fizer o lançamento aqui, que vai ser agora no dia 26 de outubro, eu vou ver com o pessoal da editora logo isso, porque a Academia Maranhense de Letras também talvez se faça um lançamento lá, e a Escola Lacaniana eu terei o maior prazer, ainda mais esse livro, porque esse livro ele foi o produto, todo ele, dessa interseção direito, psicanálise e literatura, porque todos os textos são a partir de uma obra, e geralmente de uma obra-prima literária. Então, a escola lacaniana tem tudo a ver com isso, inclusive Olha, pela a tradição Márcia da fugiu, ciranda. a Márcia desapareceu aqui, mas ela vai se encarregar de organizar isso, que ela está na Secretaria da Biblioteca, É. e você realmente entra, só você escolhe alguém para comentar o livro, para, enfim, fazer uma resenha, um comentário, e a escola organiza esse lançamento, e a questão é divulgar, divulgar, divulgar. Tá bom. Se a Aqui na Helena lançou escola no seria mês passado. interessante, estou falando aqui, pode ser? Ô, Pode. Helena, para fazer aqui na escola, né, eu pensaria em fazer presencial,